Olá, bom dia, mais uma vez aqui no meu canal, Roberta Nasa. Esse vídeo vai ser a parte B, né? A parte 2 do vídeo anterior que eu postei, falando sobre o que a gente não deve fazer, né? No processo de restauração pessoal. Depois você assiste lá o primeiro vídeo, eu vou colocar a descrição dele aqui embaixo para você dar uma olhadinha, mas ele já tá lá no canal, já tá aí no canal, né? Para você dar uma olhadinha, para você entender do que eu tô falando. O meu nome é Roberta Nasa, eu sou psicanalista clínica e a partir do momento em que eu passei por uma situação muito dolorosa, um trauma pessoal, um sofrimento muito grande em relação à separação que eu tive em 2022, eu resolvi dar uma turbinada nesse canal, dei uma variada, coloquei algumas coisas assim meia desfocada, né? Porque no momento que eu passei por essa situação eu fiquei com muita vergonha. Mas Deus ele me cobrou isso, né? Que eu compartilhasse com outras pessoas o meu processo de restauração pessoal que foi feito através dele. E como a serva é obediente do Senhor, eu fiz aquilo que o Senhor tinha falado para mim, né? No meu secreto. E compartilho com vocês algumas coisas que eu passei, as minhas superações, coisas que eu tive que passar pelos processos, porque no primeiro momento a gente não acredita muito no que está acontecendo com a gente, o chão da gente se abre, a gente só cai, né? Até no momento que a gente vê que não tem mais para onde a gente cair, a gente tem que levantar, ou então a gente fica lá no fundo do poço, né? A vida inteira. E a partir desse momento eu comecei a gravar alguns vídeos, meio que timidamente, mas o Senhor me cobrou para ser mais específica com as pessoas, né, nas quais ele próprio foi enviando para mim para eu curar, né? Engraçado que Deus ele tem esses mistérios, né? Ele bota na nossa vida justamente pessoas que estão passando pelo mesmo problema que você está passando. E você se pergunta, Senhor, como que eu vou fazer isso, né? Como que eu vou curar outras pessoas se nem mesmo eu estou curada, né? Mas Deus ele trabalha nesse processo de cura na mesma proporção que a gente vai se oferecendo, se doando para curar outras pessoas, né? E eu gostaria de compartilhar com você uma passagem da Bíblia, né? Sem mais delongas, uma passagem da Bíblia, porque eu sou cristã e eu tenho certeza absoluta no meu coração que Deus é que promoveu essa cura no meu coração, mas eu também tive que fazer minha parte, né? E eu gostaria de compartilhar com você uma passagem que está lá no livro de 2 Crônicas. Deixa eu ver aqui a referência, depois você pode conferir toda a história na sua Bíblia. Está ali no livro de 2 Crônicas, o capítulo 16, a partir do verso 7. E ele vai até a história do rei, né, desse rei Asa, vai até o versículo 13. Vai até o versículo 13. Essa história específica que eu quero compartilhar com você. Mas eu gostaria de falar para você duas coisas antes de compartilhar essa palavra. Quando a gente passa por esse deserto, deixa eu só dar uma pausazinha para falar para você rapidinho. O meu canal eu falo especificamente sobre restauração pessoal de homens e mulheres que passaram pelo processo de separação e precisam de uma reconstrução no Senhor. A superação na qual eu falo é especificamente disso, mas verdadeiramente a restauração pessoal que eu quero falar para vocês é a restauração em Cristo. Claro que tem pessoas aqui que assistem o meu canal que estão passando por um processo de luto, de pessoas que verdadeiramente morreram fisicamente, de abandonos, de que souberam de uma doença incurável, ou talvez que não seja incurável, mas que estão passando por esse processo de restauração pessoal no Senhor, a confiança delas, resgatando a confiança delas no Senhor. Mas o meu canal falou especificamente de restauração pessoal depois de uma separação. E depois que eu expliquei isso, eu gostaria de compartilhar com você. O rei Asa era um rei que seguiu os caminhos do Senhor, ele fez tudo bonitinho, como a maioria dos reis. Uns foram totalmente fiéis a Deus, outros foram parcialmente fiéis, outros não foram nada fiéis. Então Deus tratou de forma específica com cada um deles. O rei Asa, ele teve um momento da vida dele que ele foi guerrear, e ele, ao invés de consultar ao Senhor, ele foi consultar um rei. E nessa passagem de 2 Crônicas 16, o versículo 7, ele fala assim, olha: o Senhor confiou no rei da Síria ao invés de confiar no Senhor seu Deus. Ele cometeu o primeiro erro da vida dele,
né? Ele precisava guerrear em um dado momento da vida dele, né? Contra, como sempre, né? Os reis de Israel, exceto Salomão, eles viviam em guerra. Então, numa dessas guerras que ele tinha que ir, ele, ao invés de consultar o Senhor, ele foi pedir socorro e foi pedir ajuda ao rei da Síria. E Deus já estava, vamos dizer assim, já furioso com ele. E para poder acabar mais com a vida desse rei Asa, ele foi lá continuando no versículo, perdão, no capítulo 16. Aqui no versículo 12 fala assim, olha, no ano 39 do seu reinado, ele foi atacado por uma doença muito grave nos pés. Mesmo assim, não pediu socorro ao Senhor, a Deus o Senhor, mas confiou nos médicos. Então, o ponto desse vídeo que eu quero compartilhar com você é sobre quando nós entramos no deserto, né? Quando a gente sabe da temida notícia, né, de que o nosso parceiro ou a nossa parceira, né, isso me direcionando para homens, eles estão se envolvendo com outras pessoas, né? Eu passei, infelizmente, 2 vezes por isso, em relação à mesma pessoa, né? Não foram pessoas distintas, no caso a OM, né? A outra mulher, não foi pessoas distintas, foram a mesma. A primeira vez foi terrível. Meu esposo, ele se envolveu com essa mulher há algum tempo atrás, e depois ele voltou a se relacionar com ela, e ele, dessa vez, eu não achei que estava tudo bem, tudo tranquilo, mas deixa isso daí para uma segunda parte. O negócio é que ele foi, né? Então, a primeira vez, assim, literalmente o chão da gente abre, né? Eu não sei como é que foi pra você que passou por isso. Se você quiser compartilhar também aqui nos comentários e falar um pouquinho como é que foi, né? Esse momento foi terrível, né? Eu não quero entrar muito nesse detalhe hoje, mas quando a gente sabe dessa notícia, a gente fica desamparado. A primeira vez que aconteceu, eu não busquei ajuda em Deus, eu não busquei ajuda psicológica, eu não busquei ajuda em médico, não busquei nada. Eu quis resolver literalmente tudo na força do meu braço e não adiantou, não resolveu nada. A mesma proporção que eu não perdoei o meu marido foi a proporção que ele não se arrependeu. Isso eu não estou falando, como é que você sabe que ele não se arrependeu? Por causa das atitudes, dos comportamentos, né? Então eu quero falar um pouco da minha parte do não perdão. Porque eu fiquei o tempo todo, desse espaço de 2016 que aconteceu a primeira vez até 2022, eu fiquei praticamente o tempo todo jogando na cara dele, tudo que remetia à situação, nome da pessoa, lugar. Se a gente passasse perto de um motel, eu jogava uma piada, foi um inferno. Eu realmente falo para vocês mesmo com todas as letras, foi um verdadeiro inferno que ele viveu, eu vivi também, os meus filhos também viveram. Então, eu não me curei, não busquei ajuda, achei que eu poderia resolver tudo, porque eu sempre fui uma mulher, né, fortona, guerreira, tudo eu resolvia, sabia resolver, tudo estava nas minhas mãos e o controle estava nas minhas mãos, porque é assim que eu fui criada, assim que minha mãe me criou, porque ela ficou viúva logo com 27 anos, com 2 filhas, né, eu e a minha irmã na época. Então ela nos ensinou a sermos mulheres fortes, mulheres guerreiras, que não dependessem de homem. Então foi nesse contexto que eu entrei no meu casamento. Então, quando aconteceu a questão da traição, nós ficamos juntos, né? Nós acordamos, né? Vamos dizer assim, de ficarmos juntos, mas foi um inferno que nós vivemos, porque o tempo todo eu percebia claramente que ele não tinha se arrependido, então eu quis me basear nisso. Eu quis colocar a culpa nele, você não se arrependeu, então como que eu vou te perdoar? Então não houve o perdão genuíno da minha parte, não houve o arrependimento genuíno da parte dele também. Só que da minha parte, como mulher, eu não tive sabedoria, eu realmente jogava na cara dele todos os dias, todo momento que acontecia uma situação, tudo. Quando a gente não perdoa de fato, tudo realmente é um motivo para a gente não perdoar e para a gente poder fazer acusações, né? E muitas vezes ele falava comigo, você tá igualzinho o diabo, me acusando, muitas brigas. Mas enfim, o fato é que na primeira vez eu não perdoei e não busquei ajuda, nada, de Deus e nem ajuda terapêutica. Eu achava que realmente pela força do meu braço eu iria conseguir vencer aquela batalha e não resolveu de nada. Passaram-se alguns anos, mais de 5 anos, e a nossa relação estava cada dia pior.
A cada dia a gente se agredia mais verbalmente e tinha poucos momentos de relacionamento mesmo, de casal, de amor, de carinho. Era mais assim, uma conformidade, né? A gente estava se iludindo achando que ia dar certo. Mas enfim, a segunda vez, quando de fato ele saiu, né? E ele fez tudo muito premeditado. Eu creio que pelas coisas que depois eu fui acompanhando, pelas coisas que eu fui pensando, né? Ele relutou muito em fazer, porque eu acredito hoje, né, depois das coisas que eu estudei, não só na parte das emoções, mas também das coisas da infância dele, da minha infância também. Eu fui fazendo uma apanhada, eu fui estudando em relação a isso, o que tinha acontecido comigo com ele. Eu fui vendo que realmente ele estava relutando, mas infelizmente, né, porque igual a palavra de Deus fala, né, o pecado, ele vai namorando a gente, né? Ele não vai logo tendo um relacionamento, né, de sexual, né? Vamos dizer assim, né? Igual tem os processos do namoro que você vai conhecendo, depois você tem o noivado, depois você se casa, igual a moda antiga, né? O pecado ele faz isso, né? Satanás ele faz isso com a gente, ele vai fazendo as coisas aos pouquinhos, né? Eu gostaria muito de lembrar agora dessa passagem que está na Bíblia, mas eu não consigo me lembrar, que fala que ele vai aos pouquinhos, né? Ele vai namorando a gente. Então foi isso que aconteceu com ele também. Foi aos pouquinhos, até que o pecado pegou ele, porque as portas estavam abertas, né? Existe a responsabilidade dele, porque às vezes as pessoas colocam a culpa tudo no diabo, né? Ah, porque o diabo fez isso, o diabo fez aquilo. Realmente, Satanás ele faz quando está com as portas abertas e escancaradas. Mas quando você coloca a sua vida toda no altar do Senhor e não dá brechas e vai tampando as brechas, Satanás ele não tem vez com você, porque você vai repreendendo ele o tempo todo. Mas quando as portas estão abertas, existem muitas brechas, muitas ilegalidades, ele faz a festa mesmo. Então, existe sim a responsabilidade pessoal e existe sim a culpa. A culpa não, o oportunismo de Satanás, vamos dizer assim. Então, infelizmente, nós demos brechas, né? Ele e eu demos brechas nesse interim, já tínhamos dado há muito tempo, né? E demos brechas e Satanás ele entrou e fez a festa e foi que meu marido saiu de casa. Só que dessa vez aconteceu algo diferente. E foi a pior, né? Porque dessa vez, literalmente, o meu marido saiu de casa, ele não olhou para trás, ele não quis saber de nada, nem de mim, dos meus filhos, da responsabilidade da casa, nada. Não tô aqui para falar mal dele, não tô aqui para poder botar ele numa cruz, crucificá-lo. Eu estou aqui para dizer para vocês como que funciona esse processo de restauração pessoal e como as coisas vão acontecendo. Aos pouquinhos a gente não vai percebendo. Eu gosto muito de dizer que a responsabilidade, a culpa não foi só dele, a culpa foi minha também. Eu fui negligente com o meu lar, eu não orei muitas vezes, eu não entreguei muitas coisas no altar do Senhor, eu não fiz a minha parte enquanto mulher, enquanto esposa, enquanto mãe. Eu deixei muitas lacunas abertas, muitas brechas, enfim. Eu consegui passar por esse período e hoje eu estou aqui para contar para você o que você não deve fazer. Então, dessa segunda vez foi um pouco diferente, não, foi totalmente diferente, porque eu literalmente caí nos pés do Senhor. Eu já estava desgastada há muito tempo, já com muitas coisas que vinham acontecido, muitas frustrações, muitas lutas, muitas guerras, muitas decepções, humilhações, não só eu sozinha, mas eu com ele. Então eu já tava assim, já entreguei os pontos. Quando ele saiu de casa, que ele literalmente ele foi morar com essa mulher, eu literalmente entreguei os pontos, porque eu já estava assim, já no meu limite da minha resiliência. Eu não tinha mais o que superar, eu não tinha mais o que lutar, e é humilhante, né, para quem passa por isso. Eu vejo um canal de uma moça que eu acompanho, que o esposo dela, ele saiu, ela estava grávida, ela tinha uma filha pequena e ela estava grávida. Eu vejo canais que testemunhos de pessoas que o marido abandonou, ela estava com câncer, entendeu? Então, situações muito, muito piores do que a minha, na qual eu passei. Então, quando ele saiu, eu só tinha uma opção. Ou eu literalmente entregava o meu caminho ao Senhor e literalmente mergulhava de cabeça naquilo que Ele queria me ensinar, ou eu iria ficar ali, porque eu já não tinha mais força para sair. Então foi o que eu fiz. Eu entreguei minha vida para o Senhor, tive um momento vários momentos de experiência com Ele.
Passei um período, um ano, primeiro ano que a gente passa, as primeiras coisas são difíceis, né? O primeiro aniversário dos filhos, do cônjuge, o nosso, o primeiro Natal, anos de casamento, é terrível. O primeiro ano é terrível. Mas eu realmente decidi que eu iria deixar o Senhor me construir novamente. Deixar o Senhor fazer o que Ele quisesse em mim. Fiz alguns votos ao Senhor. Confesso que fiz alguns no calor da emoção, mas eu ainda cumpro esses votos para a honra e glória do Senhor. Mas voltando aqui ao rei, o que quero dizer para você, às vezes nós, como eu falei para vocês da primeira vez que aconteceu, nós não buscamos ajuda em Deus primeiro para resolver os nossos problemas, porque eu creio piamente que Deus ele coloca pessoas no nosso caminho, coloca médicos, ele coloca amigos, ele coloca quem ele quiser, a hora que ele quiser. Mas às vezes nós temos um hábito ruim de buscarmos primeiro ajuda no homem, buscarmos primeiro ajuda nas pessoas. É até um fato bem curioso que aconteceu comigo nessa segunda vez. Eu já estava entrando nesse ritmo aí também de querer buscar ajuda em pessoas. Tanto que tudo que acontecia comigo, eu já ligava para uma pessoa, né, em particular e falava, olha, aconteceu isso, ele fez isso, ele falou aquilo. Entrei em grupos de oração, entrei em grupos de restauração, fiz muitas coisas, mas eu já estava quando eu percebi que eu estava nessa dependência de querer falar com o homem, tudo que estava acontecendo, eu logo voltei atrás e me coloquei no meu lugar de filha e busquei ao Senhor. Aqui no rodapé, eu marquei aqui também o rodapé da minha Bíblia, que fala sobre essa história do rei Asa, que fala assim, olha, o rodapé, ele fala o seguinte, olha, a Bíblia nunca proíbe que se consulte um médico. O problema de Asa foi que ele se esqueceu de pedir socorro a Deus. Ou seja, é válido, né, que você busque ajuda terapêutica. Eu busquei ajuda terapêutica também. É válido que você procure um psiquiatra, que se você estiver num grau muito avançado assim de perturbação mental, para poder te auxiliar, para poder te medicar, para poder te passar o remédio certo, para você passar por aquele processo, porque realmente tem pessoas que enlouquecem. É válido você buscar ajuda em parentes próximos, amigos próximos, pessoas cristãs que vão te dar conselhos, que tem muitos homens e mulheres de Deus, que eles vão te aconselhar, que eles vão te guiar para um melhor caminho. Mas busque primeiro a ajuda de Deus, busque primeiro a resposta daquilo que Deus quer te dar. Porque às vezes você está tão cheio de vozes circulando na sua mente, tantas pessoas estão falando, tantas pessoas te dando conselho, tantas pessoas falando o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer. Se fosse eu, faria isso, se eu estivesse no seu lugar, faria aquilo. Que mais vai ter na sua vida são pessoas e são vozes te dando a direção daquilo que você tem que fazer. Olha só, o que acontece? A nossa vida, nós somos seres únicos, né? Deus, ele nos fez e jogou a forma fora. Você é diferente de mim, eu sou diferente de você. A minha experiência que eu passei é totalmente diferente da sua e vice-versa. Não existe uma experiência igual, existem experiências semelhantes. A dor realmente às vezes é mais intensa em é mais intensa em outros. A gente não pode desqualificar e nem falar assim, mas eu sofri mais do que você. Igual eu acompanho a moça também, que ela ficou no deserto 2 meses. E muitas pessoas desqualificam esse aprendizado que ela teve. E a vida dela foi restaurada, o lar dela foi restaurado. E muitas pessoas desqualificam porque ela ficou só 2 meses. Às vezes tem pessoas que ficaram anos, 8 anos, 10 anos. E qual a diferença? O que Deus fez na vida delas que não pode fazer na minha e vice-versa? E como que Deus pode tratar? É só Ele que sabe. Então, às vezes, nós achamos que tem um tempo, que Deus tem que fazer no tempo dele, na hora dele. Então, às vezes a gente não busca ajuda, né, necessária. Às vezes a gente pega e vai diretamente no homem, porque a gente quer acelerar o processo, a gente quer ver dicas, né? Eu vou pegar conselho de fulano ou seguir ciclano porque eu quero ter dicas de como eu tenho que fazer. Então, o meu conselho que eu quero deixar para você nesse vídeo: busque primeiro a Deus, veja o que Ele quer fazer na sua vida, qual é a transformação que Deus quer operar na sua vida, porque existe um tratamento individual na sua vida e na minha vida também. Eu sempre gosto de dizer,
Eu sou a favor da família, eu sou a favor do casamento, eu creio piamente que o casamento é uma instituição formada por Deus, não pelos homens, tanto que na Bíblia Deus ele preserva sempre a aliança dele com Israel, Cristo com a igreja, né? Deus com o povo de Israel, Cristo com a igreja, existe uma aliança, né? Eu acho assim, acho não, eu tenho certeza, até me expressei mal, eu tenho certeza que quando Deus ele chama a gente para alguma coisa, é porque ele sabe que através daquilo ali nós vamos salvar muitas e muitas vidas. Até eu gostaria de entrar, fazer um adendo aqui nesse vídeo. Muitos canais que eu vejo de pessoas que comentam, às vezes, alguma coisa que eu coloco, eu vou lá naquele canal para ver também se tem alguma coisa interessante que eu possa aproveitar, que eu possa compartilhar. E muitos canais, eles só tem assim, não existe nada, não existe vídeo aqui nesse canal, alguma coisa, são canais que não tem vídeo nenhum. Por que você não aproveita a oportunidade? Meu recado agora é para você, porque eu tenho certeza que alguma coisa de bom Deus fez na sua vida, alguma experiência boa você tem para compartilhar, algum testemunho. Por que você não aproveita e pela a orientação de Deus e pela inspiração do Espírito Santo, bota coisas no seu canal também, começa a fazer vídeos e pregar a palavra. Talvez não seja uma separação, talvez não seja uma reconstrução, né, de uma aliança que foi quebrada, mas talvez alguma doença que você superou, algum trabalho que você conquistou através da oração. Por que você não aproveita e faz um canal e coloca a sua experiência, o seu testemunho, prega a palavra através disso, fala do amor de Jesus para as pessoas? Mas, voltando ao assunto, que não deixei de falar do assunto, né? O meu recado para você esse é hoje, que você não faça isso que o rei Asa fez, de primeiro buscar ajuda no homem, né? Primeiro buscar ajuda em terceiros, primeiro você busque a ajuda de Deus. Coloque todas as suas expectativas, toda a sua esperança, tudo aquilo que você tem certeza que vem das mãos de Deus, coloque no altar dele e busque fazer a vontade dele. Eu tenho certeza que Deus vai te direcionar para o médico certo, Deus vai te direcionar para a pessoa certa, para o amigo certo, porque amigo verdadeiro não é aquele que fala as coisas para você que você tem que ouvir, é aquele que realmente é sincero e fala para você aquilo que você tem que ouvir. Então Deus ele vai fazer isso na sua vida, como ele fez na minha vida também. Ele colocou diante de mim pessoas certas, na hora certa, porque a primeira coisa que eu fiz dessa segunda vez foi colocar a minha vida, toda a minha expectativa no altar do Senhor, ficar totalmente dependente dele. É assim que eu fiz, e é assim que eu faço, e é assim que eu tenho vivido desde então. Então a minha restauração pessoal, ela aconteceu, ela está se aprimorando, porque a cada dia mais eu busco fazer a vontade de Deus, eu fico ligadinha naquilo que Deus quer que eu faça, as amizades que eu tenho, os ambientes que eu frequento, porque quando a gente tem uma experiência com Deus, essa experiência ela é marcante, ela é extraordinária. Até tem uma música da Fernanda Brum que fala, né? Quem já pisou nos santos dos santos, em outro lugar não sabe viver. Então eu não sei mais viver fora da presença dele. Eu procuro fazer a vontade dele, peço misericórdia a ele todos os dias para me ajudar, porque eu tenho medo de errar, eu tenho medo de estar tendo prazer pelo pecado, porque a nossa vida ela tem que estar todos os dias no altar do Senhor. Seja você a igreja, seja você a igreja, seja você a pessoa que está em todos os lugares, falando com todas as pessoas do amor de Cristo, não importa em quais circunstâncias você esteja. E procure ler essa passagem da Bíblia um pouquinho mais. Eu vou voltar a falar a referência para você, tá em 2 Crônicas 16, a partir do verso... Perdão, 2 Crônicas 16, capítulo 16, vai até o capítulo 14. E viva feliz, saiba que nada, ninguém, nem nenhuma situação pode estar no lugar que Deus tem que estar, que Deus tem que estar no trono do seu coração. A restauração é uma cereja do bolo, mas o restante todo que está em volta, tudo que está em volta, tem que ser a sua vida com o Senhor, a sua restauração, você se amando, você se cuidando, você se preenchendo dele todos os dias, porque lá no Salmo 1 fala que a verdadeira alegria é a gente ter prazer na palavra de Deus todos os dias, que ele tem que ser a sua alegria. Amém?
A gente se encontra no próximo vídeo, no nome de Jesus. Obrigada pela sua atenção, comenta, compartilha e fala para as amigas aí e para os amigos também, perdão, que existe um canal de restauração aqui na internet, mais um abençoado, que vai te ajudar a sair desse lugar de dor. E eu mesma experimentei isso na minha vida. E hoje eu compartilho com você que é possível sim sair dessa dor, que é possível sim ter um novo viver, independente do que aconteceu, do que vem acontecer. Porque hoje eu me amo, porque eu me sinto uma filha amada do Senhor. Amém? Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.